Uma multidão enfurecida incendiou parte de um centro de tratamento do ébola localizado no epicentro do surto, no leste do Congo, depois de terem sido impedidos de recuperar o corpo de um homem que terá morrido devido ao vírus. Foram ouvidos tiros nas proximidades e vários residentes locais tentaram abordar de forma violenta uma carrinha branca, veículos frequentemente utilizados por ONGs na zona. O episódio é mais um exemplo das dificuldades que as autoridades locais enfrentam para conseguir conter o surto. O centro de tratamento foi criado na terça-feira, mas ainda não estava operacional. As equipas de saúde estavam a armazenar corpos no centro para os preparar para funerais adequados, um passo importante na contenção de surtos de ébola. O corpo das vítimas é altamente infeccioso, com as autoridades a terem de garantir as condições de segurança para os enterros, de forma a evitar a propagação do vírus. As autoridades do Congo registaram 160 mortes e mais de 660 casos suspeitos de ébola em 2 províncias. Um trabalhador morreu e outros 9 ficaram feridos após uma explosão na manhã de sexta-feira nas instalações petroquímicas de uma empresa no leste da Hungria. A fábrica, construída em 1973, tinha acabado de retomar o funcionamento após um procedimento de manutenção quando hidrocarbonetos explodiram numa conduta. O incêndio foi rapidamente extinto. O diretor da empresa expressou as suas condolências à família da vítima e afirmou que o acidente não afetaria o abastecimento a qualquer nível. Ez egy üzemi baleset. Semmilyen külső beavatkozás, semmilyen külső behatolásnak semmi, sem az itt lévő hatóságok nem látták, semmilyen ilyen jellegű következtetést levonni nem szabad. Ao tomar conhecimento da tragédia, o ministro da Economia e Energia do novo governo deslocou-se ao local e prometeu uma investigação exaustiva e assistência imediata às pessoas afetadas. 3 percen belül megérkeztek a mentő, tűzoltó és katasztrófavédelmi egységek. Elvégezték a levegőszennyeződés mérését, elkezdték a mentést. Légiúton és közúton kórházba szállították a sérülteket. Egy sérültet légiúton arcsérüléssel a Honvéd kórházba szállítottak. As autoridades também determinaram que não foram libertadas para a atmosfera substâncias perigosas em quantidades nocivas para a saúde. A városlakók alapvetően fegyelmezetten viselték ezt, nyilván jött a hivatalba telefon, jöttek e-mailek, de az én kollégáim igyekeztek mindent megválaszolni, és ezért használtuk a közösségi médiát is, hogy megnyugtassuk a városlakókat, hogy egyelőre nincs probléma. Várias avarias menores ocorreram nos últimos anos naquele que é o maior complexo industrial químico do país. Ahogy ezt a sajtótájékoztatón megtudhattuk, a robbanás hatalmas volt, kilométerekről is hallani lehetett. Mire azonban ideértek az újságírók, már se füstöt, se lángokat nem találtak. A mobil laboratórium azonban még napokra itt maradt, hogy kiderüljön, valóban biztonságban vannak-e a helyiek. Siposegyi Zoltán, Euronews, Tiszaújváros. O chanceler alemão Friedrich Merz sugeriu que a Ucrânia se tornasse um membro associado da União Europeia antes de ser um Estado-membro de pleno direito. Uma proposta que visa quebrar o impasse de 2 anos na candidatura do país à adesão ao bloco. Numa carta dirigida aos líderes da União, Merz afirmou que este é o momento para avançar com determinação na integração da Ucrânia através de soluções inovadoras. O chanceler observou ainda que era óbvio que a União não conseguiria concluir o processo de adesão em breve, dadas as complexidades políticas dos processos de ratificação em vários Estados-membros. O Estatuto de Associado, argumentou Merz no documento, concederia à Ucrânia acesso aos órgãos de decisão, o Conselho Europeu, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, sem direito de voto nem pasta própria. Fundamentalmente, permitiria a Kiev solicitar ajuda a outros Estados-membros no caso de um novo ataque russo. Merz lançou a ideia pela primeira vez durante uma cimeira informal de líderes europeus em Chipre no mês passado, onde o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky renovou a pressão para uma adesão acelerada e rejeitou qualquer proposta que fosse apenas simbólica. Segundo o chanceler alemão, a proposta para uma associação que não tem precedentes na história deverá suscitar algumas questões. A parceria estratégica entre Chipre e a Índia foi reafirmada pelo presidente cipriota Nikos Christodoulidis e pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi durante um encontro em Nova Delhi.
Durante a reunião foram assinados memorandos de entendimento em diversas áreas, como o combate ao terrorismo, formação diplomática, ensino superior, tecnologia e cooperação cultural. This strategic partnership between India and Cyprus will closely connect the financial and services hubs of both countries and unlock capital for commerce. It will offer new opportunities for Indian companies in the areas of infrastructure, energy, and agriculture of Cyprus. Our partnership has advanced with remarkable speed and determination. What began as a strategic vision is now evolving into a concrete partnership, a partnership already producing tangible results across key areas, including security, defense, technology, innovation, maritime cooperation, education and economic connectivity. O presidente da República de Chipre depositou uma coroa de flores no memorial de Mahatma Gandhi no local da sua cremação a 31 de janeiro de 1948. O fundador da SpaceX, Elon Musk, anunciou planos para colocar ações da empresa na bolsa, naquela que pode vir a ser uma das maiores ofertas públicas iniciais de sempre. Segundo a imprensa, Musk espera angariar cerca de 64 mil milhões de euros com a venda de ações. Uma oferta dessa dimensão seria muito superior à do anterior detentor do recorde, a Saudi Aramco, que angariou 22,4 mil milhões de euros quando entrou em bolsa. A SpaceX registrou um prejuízo de mais de 2 mil milhões de euros em 2025, apesar de ter registado um volume de negócios de 16 mil milhões de euros. E continua com prejuízos este ano. A SpaceX diz que o dinheiro angariado com a venda de ações ajudará a financiar missões à Lua e a Marte, como parte do objetivo a longo prazo de permitir que os seres humanos vivam noutros planetas. A venda de ações da SpaceX também poderá tornar Elon Musk na primeira pessoa com fortuna superior a 1 bilhão de euros. A Forbes estima o património líquido de Musk em 722 mil milhões de euros, o equivalente ao PIB da Polónia. Em França, há investigação sobre abusos sexuais em programas de atividades extracurriculares na cidade de Paris está a ganhar força. Na quarta-feira foi prolongada a detenção de 16 pessoas que trabalhavam no Jardim de Infância Saint-Dominique, uma escola pública localizada na capital francesa. A operação foi elogiada pelo presidente da Câmara de Paris, Emmanuel Grégoire, que lançou um plano para combater os abusos sexuais em programas de atividades extraescolares. Com idades compreendidas entre os 18 e os 68 anos, os suspeitos estão a ser interrogados sobre atos que vão desde violação até comportamentos descritos como excessivos ou violentos. No total, a investigação do Ministério Público de Paris abrange possíveis incidentes de abuso em 84 instituições de pré-escolar, cerca de 20 escolas primárias e uma dúzia de creches. 78 funcionários municipais foram suspensos, incluindo 31 por suspeitas de abuso sexual desde o início do ano. Em resposta ao caso, a autarca de Paris prometeu agora medidas disciplinares severas, procedimentos de contratação mais rigorosos e um melhor acompanhamento dos funcionários. Gerações de aspirantes a detetives celebram na sexta-feira o Dia Internacional de Sherlock Holmes, data que assinala o aniversário de Arthur Conan Doyle, em homenagem ao escritor e ao detetive mais famoso do mundo. Mas as comemorações já começaram no início deste mês, a 3 de maio, dia em que muitos entusiastas viajaram até às cataratas de Reichenbach, na Suíça, para encenar o confronto fatídico entre Sherlock Holmes e o professor James Moriarty. Episódio que chocou os leitores de O Problema Final, em que o autor pretendia matar o detetive. So full of atmosphere, and it's a pilgrimage. It's a very dramatic setting. The sound, the backdrop, the music behind us of the cascading water is just wonderful. Na época, os leitores lamentaram e protestaram contra a morte de Holmes, o que levou Conan Doyle a reverter a sua decisão e a trazê-lo de volta.
Em A Aventura da Casa Vazia, revela que o detetive tinha encenado o seu óbito e sobrevivido à queda. Entre 1887 e 1927, Conan Doyle escreveu 4 romances de Holmes e 56 contos que ajudaram a estabelecer muitas das convenções da ficção policial moderna. O artista JR tomou conta da Ponte Neuf. Até 6 de junho, a ponte mais antiga de Paris será transformada numa caverna gigante feita, sobretudo, de ar. 120 metros de comprimento, 20 metros de largura e até 18 metros de altura compõem a obra monumental do artista, conhecido como o Banksy francês. Segundo ele, trata-se de sobrepor o bruto e o selvagem, estabelecendo um diálogo entre o passado e o presente. J'aime que Paris vive. Et visiblement, ce sera un très bel événement. Je ne sais pas ce que c'est encore, mais ça m'intéresse beaucoup. Je suis un peu déçue, dans la mesure où ça ne me fait pas vibrer pour l'instant. J'aimerais bien voir la finalité pour avoir un jugement, un avis plus juste. A obra estará aberta ao público 24 horas por dia durante 3 semanas. Trata-se de um trabalho imersivo. O JR confiou a um ex-membro dos Daft Punk a tarefa de criar a paisagem sonora que preencherá o espaço. A obra surge 40 anos depois da de Christo e Jeanne-Claude, o casal de artistas que envolveu a ponte em tecido. Tal como a Ponte Neuf envolvida, também esta caverna é um projeto exclusivamente financiado por doações e patrocínios privados.